Começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o Marcelo Bastos. Muito obrigado, Marcelo, analista político. 90 dias de governo, o que a gente pode avaliar já? Olha, veja bem, o governo Bolsonaro, se a gente vai analisar a nível nacional e depois a gente pode analisar a nível local do governo Renan Filho, ele tinha todas as condições, ou ele tem todas as condições para fazer um grande governo. Primeiro, foi eleito democraticamente com mais de 57 milhões de votos no segundo turno, né? Então ele está respaldado pelo voto. Era diferente do Temer, que não estava respaldado pelo voto e tinha muitos problemas no governo do Temer. Segundo ponto importante, reuniu uma equipe de grande capacidade na esfera econômica. Paulo Guedes, um grande economista, Joaquim Levy no BNDES, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né? Neto do saudoso Roberto Campos, dos grandes economistas desse país. Então ele tinha tudo para fazer e para fazer um grande governo. Ora, mas o grande problema, e você sabe muito bem, Endel, é que qualquer governo ele não governa sem o parlamento. Então o povo elegeu o Jair Bolsonaro, mas ele hoje não tem, né, uma articulação profissional dentro do Congresso, ele não tem uma base que dê sustentação para ele conseguir avançar nas reformas que o país precisa, seja na Previdência, seja na reforma tributária, na reforma política, ele não tem nenhuma base. Então ele não profissionalizou a equipe que vai fazer essa articulação dentro do Congresso. Então hoje ele está, assim, um governo, vamos dizer, está no início como se estivesse no fim. Isso é preocupante. É tanto quando ele nomeou aquele pessoal para a área da economia, o dólar caiu, a Bolsa de Valores subiu, ou seja, o empresário, seja local, seja estrangeiro, começou a acreditar que o país estava tendo uma luz no fim do túnel. E a gente agora está num momento de incerteza, o dólar voltou a subir, você viu ontem a cotação do dólar, a Bolsa cai, e isso é preocupante. Hoje chegou a R$4. Né? E o Brasil está nesse entrave, 12 milhões de desempregados, e precisa de respostas urgentes, que esse governo está perdido e a gente fica preocupado. Quando se fala dessa falta de articulação, se dá muito pelo discurso de criminalização da política? Olha, veja bem, ele está usando até, né, recentemente em algumas entrevistas, o presidente, que ele não vai ser o governo de tomar lá da cá. Não é isso que a gente está colocando, mas o governo tem que entender, se ele não tiver uma base, o partido dele, infelizmente, é um partido, vamos dizer assim, que não tinha nenhum tamanho. Ele saiu de 2, 3 parlamentares na Câmara Federal e hoje tem 50 parlamentares. Então foi assim o oba-oba desse momento que a gente viveu do Bolsonaro, e muitas pessoas que você nunca ouviu falar virou deputado do dia para a noite, mas sem nenhuma experiência lá na casa, no Congresso, né? Então isso é muito preocupante. Então é diferente, por exemplo, do governo FHC. Né? Ele tinha uma sustentação, tinha partidos que davam sustentação a ele. O fato dele dizer um balcão de negócio, não. Quando você ganha uma eleição, você ganha com os partidos. Em nenhum lugar do mundo, você sabe muito bem disso, que se você vive esse regime presidencialista, você consegue administrar sem um parlamento. Então, se ele vai administrar com o parlamento, ele tem que dividir a administração dele com os partidos. Porque sem os partidos a gente não está vivendo uma democracia. Você não pode se isolar, querer ser o presidente sem ter uma relação próxima com os partidos. Ele tem que ter uma base que dê sustentação, porque se ele não tiver isso, você lembra muito bem, vamos reportar um pouco atrás, em 89, quando nós elegemos o Fernando Collor, presidente, com 40 anos de idade, criou um partido do dia para a noite, o PRN, e ele não tinha base no parlamento, e você sabe o que aconteceu. Impeachment de Collor. No segundo mandato de Dilma, a segunda situação, impeachment de Dilma, não estava com a base no parlamento. Então você tem que ter uma base no parlamento para que você possa, evidentemente, criar as situações para que você venha ter as mudanças que o país precisa. Ninguém mais aguenta, temos 12 milhões de desempregados. O governo tem que dar resposta, criar novos empregos, porque existe aí um bolsão de miséria instalada nas grandes cidades do Brasil. Além da questão econômica, da gerência, o governo Bolsonaro tem apresentado problemas em algumas áreas, como a educação, não é isso? É gritante, inclusive. Né? Inclusive, ontem surgiu uma notícia, até na Globo News, que o ministro Ricardo estava sendo demitido. É da Eliane Cantanhede. Exatamente. Né? De última hora disse que não, era fake news, aquela coisa toda. Não tem condições, não tem tamanho o ministro da Educação para estar naquele posto que foi instalado. Né? Não tem experiência, não tem um trabalho acadêmico que permite ele ser o ministro da Educação. Então está muito atrapalhado. São 12
pessoas de alto escalão do Ministério que já foram demissionários, foram demitidos. Né? Então a gente está vivendo um momento assim, muito incerto na educação. A própria ministra dos Direitos Humanos, né, se perde pelo que ela diz. Então, como eu disse, é um governo de início que parece que está no final. E o desgaste está se acumulando e ainda mais já tem os filhos dele que interferem, apesar de não ter nenhum cargo no governo federal, no dia a dia da administração do governo. Você já viu algum outro governo com 90 dias tão conturbados? Não, eu conheço um pouco da história da política brasileira e eu não me lembro, não me reporto que temos um momento tão assim, incerto, né, tão conflitante está esse governo em relação a outros governos que a gente não vê, um cenário assim muito de incerteza, e isso gera perante o empresariado brasileiro, o empresariado internacional, as incertezas. O pessoal vai recuar, a gente pode entrar numa recessão muito grande e, obviamente, o desemprego pode aumentar, não tenha dúvida, em relação aos 2 milhões que já tem. Lembrando que esse governo já começa com denúncias de ligação com milícia, briga de laranjal no partido, briga entre filho de presidente com ministro. É recheado 90 dias, né? É muita coisa para pouco tempo. Como você bem disse, em relação ao ministro do Turismo, né, que é mineiro, deputado federal, tem aí denúncias que ele colocou várias candidatas laranja e esse dinheiro voltava para o comando do partido regional. Teve o caso no Recife, como você disse. Tão pouco tempo para ter tantas denúncias. É um governo, um candidato que foi candidato a presidente do Bolsonaro, que uma das essências era o combate à corrupção. E você percebe, falar disso, que o ministro Sérgio Moro está numa situação muito desconfortável diante de estar nesse governo, né? Ele que foi a referência, né? O paladino da honestidade, que combateu a questão pelo Lava Jato, hoje ele está no governo e a gente percebe claramente que ele não está à vontade no governo do Jair Bolsonaro. Ele já nomeou para um conselho uma socióloga, uma cientista social. E foi destituída pelo presidente. Foi um momento que ele ficou numa situação muito desconfortável. Recentemente agora, o próprio presidente da Câmara, né, disse que ele era o funcionário do Bolsonaro e ele ficou numa situação assim de um mal-estar muito grande. Né? E voltando à questão que é muito importante, a ligação do governo executivo com o parlamento, essa briga agora, esse conflito que ele está com o presidente da Câmara, isso não vai somar, porque é o presidente da Câmara que faz os projetos andar. É quem bota em pauta. Né? É quem coloca em pauta. Você viu que o Eduardo Cunha, quando era presidente da Câmara, colocou em pauta e deu a velocidade e foi o grande responsável, né? O maior articulador do impeachment da Dilma Rousseff. Primeiro ele foi o responsável por uma pauta-bomba que trancou o governo. Exatamente. Dilma Rousseff. Ele criou aquelas pautas-bombas que atrapalhou muito o governo da Dilma, depois levou o impeachment. Então o presidente, como você disse bem, ele coloca em pauta, faz andar ou faz retardar. E o Bolsonaro sabe bem disso, que ele foi durante 7 vezes deputado federal e ele sabe como anda a casa. Então ele tem que entender que ele tem que, como diz o próprio presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que ele tem que entender que agora é presidente, tem que desarmar o palanque e começar a governar. Não se governa pelo tweet. Né? Você tem que reunir a sociedade desse país, o parlamento, para que a gente possa encontrar saídas para a gente sair desse grande impasse, principalmente o desemprego e um perigo de uma grande recessão, caso a gente não tenha as mudanças que o país precisa e merece. E está na hora. A gente viu que o ministro Moro, por exemplo, brigou e já fez as pazes sobre a lei anticrime. Fora isso, também tem o pacote de diminuição do imposto para cigarro. Era esperado essa posição? O ministro Moro está à altura do juiz Moro? Olha, infelizmente, eu acho que se eu fosse o Sérgio Moro, da minha atitude dele como concursado, juiz federal, tinha uma referência de toda a sociedade brasileira pelo papel que ele cumpriu de muita qualidade, né? Eu não aceitaria o convite absolutamente de ser ministro de nenhum governo. Porque, quer queira ou quer não, ele teve uma importância muito grande e você sabe muito bem que passa parte da sociedade a imagem em relação ao Sérgio Moro, que parece que ele tinha uma perseguição mesmo ao presidente Lula, né? Porque exatamente ele foi servir a um governo, que no caso é o Jair Bolsonaro, que foi implacável com o governo Lula, com o governo do PT. Então parece-me que ele tomou partido. E um ministro tem que ser, um juiz, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser independente, né? Ele tem que ser, tem que tomar uma posição que não tome partido. Isenta, né? A palavra mais correta, isenta, coisa que parece
que ele não era. E está caracterizando no momento que ele assumiu a responsabilidade de ser ministro da Justiça. Fora isso, nós temos outras pautas. Exemplo, você tem um Ministério da Saúde com mandeta bastante discreto, não tem polêmica, mas não tem nenhuma ação. Que é um ministério muito importante, né, como você passa despercebido, né, da grande imprensa, né, porque marca tanto o da educação e dos direitos humanos, que não sobra nem para os outros aparecerem. Né? Você tem o turismo envolvido, é um problema partidário. Questão do Laranjal. E a Direitos Humanos Adamares marcando posição para agradar uma bancada que é a bancada evangélica. Exatamente. E muitas vezes não está nem agradando, porque muitas vezes quando ela abre a boca, é um desgaste, cria uma crise no governo. Todas as vezes que ela resolveu fala, ficar mais calada. Exatamente. Toda vez que ela fala, gera uma crise dentro do governo. Isso é uma grande verdade. Reforma da Previdência passa, na tua opinião? Olha, veja bem, a reforma da Previdência é uma necessidade. Logicamente, você tem que fazer os ajustes. Por exemplo, a questão do trabalhador rural. Esse aí é muito castigado, é um verdadeiro escravo. Você tem que ter muita calma nesta reforma. É necessário, existe um déficit. Né? Se o país não cortar o déficit que ele tem, ele não vai ter recurso. Se ele não tem recurso, ele não pode investir. Se ele não investe, não vai gerar emprego. Isso é um fato. O país está, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Não tem para onde correr. É necessário, é importante, mas você sabe que tem que ter 2/3 da Câmara e também do próprio Senado, em 2 votações, não é uma coisa fácil, você sabe muito bem disso. E tem um detalhe que, quer não, é uma coisa que é ruim eleitoralmente para o parlamentar. Então, muitas vezes ele não quer votar porque ele pode se desgastar com o eleitorado dele. Né? Já tem aí parlamentar aqui em Alagoas dizendo, olha, os professores não podem estar envolvidos na reforma trabalhista. Outros estão dizendo que o pessoal rural não pode estar contemplado. Os militares podem entrar na reforma, mas tem que ter os benefícios dos aumentos nas classificações profissionais dele dentro do Exército. Então, daqui a pouco ela vai ficar descaracterizada e a gente vai ficar com o mesmo déficit e, consequentemente, não vamos ter recursos. E, obviamente, não vamos ter investimento. Se não tem investimento, não vai gerar novos empregos e vamos, aliás, aumentar o desemprego que tem. Então, eu acredito que ela passe com alguns ajustes. Né? Se tivéssemos um governo diferente, né? Um governo que entendesse a importância do parlamento e soubesse fazer a composição, né? A aliança com o parlamento era mais fácil. Esse está se perdendo pelo que ele faz. Tem, por exemplo, a líder no Congresso, a jornalista lá de São Paulo, a Joyce, do próprio partido dele, que não tem nenhuma experiência de parlamento. E ela está conduzindo esse acordo, essas alianças. O líder da Câmara, o Major Vitor Hugo, também do partido dele de Goiás, sem muita experiência. Então, você tem que ter um pessoal mais articulado para conseguir dar os avanços. Briga com o presidente, que coloca o processo em andamento. Ele pode recuar, ele pode não colocar em pauta, que é o Rodrigo Maia. Tudo isso está dificultando. Você vê que até agora tem mais de 30 dias, não tem o relator lá na Câmara da reforma da Previdência. Tem o presidente da comissão, mas não tem um relator. Quer dizer, tudo isso atrasa. Mas, independente disso, o país precisa das reformas e por essa necessidade que vai haver uma aprovação, com alguns ajustes, mas que vai passar mesmo com todas as dificuldades que o governo está enfrentando nesse momento. Eu estou aqui com o Marcelo Bastos, a gente está indo para o nosso primeiro intervalo. A gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Marcelo Bastos. Marcelo, quando a gente analisa também essa questão da reforma da Previdência, você acredita que a meta de conseguir isso em um semestre é possível diante de tantos interesses que se envolvem nisso? Pela grande necessidade que o país precisa de diminuir esse déficit que a gente tem,
Eu acredito que mesmo com um governo tão atrapalhado como é o governo Jair Bolsonaro, caso não venha acontecer mais problema do que já tem, eu acredito que até o meio do ano, eu acredito que consegue concluir a reforma até o meio do ano. Eu acredito sim. A gente já começa a caminhar com 90 dias, já tem um marco em qualquer governo que é de 100 dias. Depois desse marco, se já começam as composições para municipal. Você acredita que do jeito que tem se articulado, o governo Bolsonaro pode influenciar as eleições municipais? Olha, veja bem, hoje ele está tão focado, acredito que não está, mas deveria estar focado na reforma da Previdência, grandes questões nacionais, que eu não sei se ele vai estar participando diretamente, o próprio governo, nas eleições agora de 2020 para prefeitos das capitais, né, e do país como um todo. Então, eu não sei se vai ter essa influência, porque já começou, você viu a última pesquisa do Ibope, que ele perde 15% em relação ao que ele tem já na cai para 34%. Caiu para 34%, porque tem um grande eleitorado que votou no Bolsonaro, que não era eleitorado Bolsonaro, era aquele eleitorado que estava descrente de tudo. E via no Bolsonaro o salvador da pátria, o cara que resolveu os graves problemas do país, que ninguém vai fazer isso. Aí quando vem uma declaração para comemorar a ditadura... Exatamente. Aí começa as pessoas começarem a se decepcionar com o governo que ora está em vigência. Porque assim, o repertório é realmente fantástico, né? Exemplo, tem de todo tipo de mensagem no Twitter, até Golden Shower. É verdade. Tem no carnaval. Então, o governo Bolsonaro ele vai ficar do tamanho que ele seria o governo dele. Né? Porque existiu ali um enxerto de eleitorado que não era dele, que estava decepcionado com a política, queria algo diferente. Então, ele viu o clamor das ruas e ele utilizou aquele discurso, né? Ele absorveu aquele discurso e... Foi exatamente, se você observar, fazer um paralelo, analogia com o governo do Fernando Collor, em 89, a eleição do Collor, era mais ou menos isso. O Collor saiu de um estado pequeno, sem nenhuma base política, criou um partido que foi o PRN, e em cima do discurso do caçador de Marajá, a gente estava vivendo um momento de grandes dificuldades, o governo Sarney se elege presidente. Depois de um período, né, de 20 anos de exceções, que não tínhamos eleição, e ele foi o primeiro presidente eleito depois de todo o processo que a gente viveu, o período da ditadura, a falta de liberdade da imprensa, né? A falta de eleições diretas para presidente, como você bem sabe, e que o próprio presidente agora está dizendo que no dia 31 de março a gente deve se alegrar e comemorar um momento tão negro na história da política brasileira, que foi a ditadura, que a gente não pode esquecer isso. A gente está falando aqui, graças à luta de tantos que se foram, pelo direito da gente votar, pelo direito da gente se expressar, e ele está mandando a gente comemorar. Que ontem, então é lamentável isso. Que o regime ou o movimento militar só teria tido alguns probleminhas. Não, temos graves problemas, né? Infelizmente, essa história já passou, páginas passadas, que a gente não quer mais que isso se repita, porque mesmo que a gente tenha problemas na democracia, mas é muito melhor, indiscutível melhor do que viver aqueles momentos de exceções, momentos negros que nós vivemos, que a gente não quer ver mais. A gente lutou pela anistia, pelas diretas já, pelo direito de expressão, e a gente não pode abrir jamais mão disso aí. É engraçado porque alguns deputados federais elogiaram a ditadura, mas a ditadura fechou o Congresso Nacional. Não tenha dúvida, né? Você lembra do AI-5, fechamos o Congresso Nacional, isso foi um momento crucial na vida do país, e hoje em dia não se repete mais isso. O país é a 8ª economia do mundo. Aqui não há republiqueta de bananas que a gente vai querer que isso se repita. Isso não tem mais espaço. O mundo não permite mais isso. Como o mundo está vendo... A democracia está consolidada no Brasil, não tenho dúvida disso. Como o mundo está vendo Bolsonaro no poder nesses 90 dias? Eu acho que com muitas interrogações, né? Com muitas interrogações, né? Porque, infelizmente, como você bem disse, quase 100 dias de governo, vai completar agora 90 dias, e o Bolsonaro não disse ainda para que ver, porque, na verdade, o governo do Jair Bolsonaro não tem projeto para o país. Ele se colocou em cima da questão da corrupção, em cima desse discurso, dessa bandeira de luta, mas se você perguntar qual o projeto para o país, não tem, né? Então, se não tem um projeto para o país, qual é a expectativa da Europa, dos grandes países em relação ao Brasil? É porque, independente do governo Bolsonaro, o país é muito grande, é a 8ª economia do mundo, um parque industrial fantástico, né? Aqui na América Latina é uma potência o Brasil, é diferente de outros países aqui, da Bolívia, Paraguai, Uruguai, então ele é muito grande. E o empresariado, os governos de outros países têm
sabe da necessidade do país estar bem, porque se o país entra numa crise, afeta diretamente a economia do mundo. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, em relação à gestão do governo Bolsonaro. Então, para a gente não entrar mais num desgaste de um novo impeachment, como tivemos com a Dilma, como tivemos com o Collor, que o impeachment é horrível, o país para. Né? E todo mundo pede, principalmente os trabalhadores, porque fica uma recessão, vem o desemprego. Isso é terrível para a economia de um país, para a vida de um país. Quando a gente analisa essa postura, dentro disso, você tem a nomeação do ministro de Relações Exteriores, né, o embaixador Ernesto, não é isso? Uhum. Que tem se colocado como uma agência antiglobalista. Esse tipo de cavalo de pau na política, como é analisado? Mas veja bem, o ministro das Relações Exteriores é exatamente o retrato do governo Bolsonaro. Né? Você poderia estranhar ele ter colocado o ministro que tivesse uma visão diferente do que ele se propõe. Né? Até mesmo a questão de Israel, né? A questão da política econômica com os Estados Unidos. Né? Então, o ministro, que é ele é um diplomata brasileiro, conquistado e tal, né? Cargo de carreira, mas ele é uma linha extremamente conservadora. Então, quando ele foi escolher, né, esse ministro aí, ele foi escolher a dedo da pessoa que pensa mais ou menos como ele pensa. Então, a gente não pode estranhar o ministro que ele colocou, porque muitas vezes a gente questiona o governo, mas esse governo foi que o povo elegeu. Né? Então, o povo não pode esquecer, se hoje estão reclamando do governo Bolsonaro, mas foram 57 milhões de brasileiros que fizeram o Bolsonaro presidente. E votar é uma coisa muito séria, é uma responsabilidade que o eleitorado vota muitas vezes assim, no calor da emoção, mas quando ele elege um governante, ele vai passar 4 anos. Né? E 4 anos é a vida das pessoas que estão em jogo, é a economia do país que está em jogo. Então, ele é o reflexo desse governo. Né? Você não vai pensar muito diferente. Por exemplo, vamos imaginar que o ministro da Educação venha a cair, que ele ontem ia cair, e ele segurou mais alguns dias o ministro da Educação, mas vai vir uma pessoa com essa mesma linha conservadora. Você não vai pensar diferente desse governo. E ele, uma coisa importante, ele nunca negou isso. O que ele pregou na campanha, ele está fazendo. Um governo conservador, direitão. Então, ninguém pode dizer que ele mudou o discurso. É diferente, por exemplo, quando a Dilma fez a campanha da reeleição, prometeu uma coisa e fez outra. O ministro da Fazenda dela foi Joaquim Levy, um banqueiro indicado pelo Bradesco, que ela queimava o Aécio Neves, dizendo que o Armindo Fraga ia ser o ministro da economia do governo Aécio, que era um cara dos banqueiros, e ela fez isso. Então, ela fez um discurso para ganhar a eleição, e quando chegou lá, ela praticou diferente. Ele ainda tem essa vantagem, ele está com o mesmo discurso, conservador. Em todos os campos. Em todos os campos. Então, a gente não pode estranhar. Né? Agora, o país não permite, por exemplo, tanta incompetência e tanto amadorismo que está nesse governo. Seja nos líderes deles no Congresso, que não conseguem fazer essa relação executiva com o legislativo, seja ministro que ele tem, o da Educação, a Damares Alves, e por aí vai. Quando você pensa até o meio ambiente, por exemplo, o Moreira Salles também segue a linha de beneficiar Exatamente. Os ruralistas, por exemplo. Não tenha dúvida. Ele, inclusive, foi secretário do Meio Ambiente do governo paulista. E esta é a linha dele, né? Do agronegócio, como você bem colocou. Então, a gente não pode ver isso como novidade, porque era isso que a gente imaginava e esperava do governo. Agora, a gente não imaginava, por exemplo, essa coisa pequena, né, dos filhos estar interferindo no governo. Né? Um ministro saiu, o Bibiano, Gustavo Bibiano, que foi o braço direito dele na campanha, provocado pelo filho dele. Né? Então a gente não pode permitir esse tipo de coisa, não pode permitir as bobagens que a ministra dos Direitos Humanos fala. Né? A gente não está falando aqui de uma cidadezinha que ele está administrando de 3, 4 mil eleitores, de 4 mil habitantes. A gente está falando de um país grande, de milhões, e com a economia das mais consolidadas do mundo. Né? A gente não pode votar da brincadeira, voto é uma coisa muito séria. Quando a gente analisa isso, qual o papel da oposição nesse momento? Infelizmente, a oposição está, mais uma vez, extremamente fragilizada, e a gente não pode ver nem quem é a oposição. Quem é a oposição? Né? O Rodrigo Maia está fazendo um trabalho, o próprio presidente da Câmara, da forma como ele coloca, diz, presidente, está na hora de começar a governar o país. Deixe de tuitar e vai governar o país.
Quer dizer, isso quem devia estar dizendo era a oposição. Quem é a oposição desse país? Cadê o PSDB? O PSDB nessa eleição, ele quase desapareceu. Né? A bancada reduziu a quase nada. Ele só não foi para o fim, quase o fim, porque ele ainda conseguiu eleger O Dória? O Dória, que é a maior economia do país, que é São Paulo, isso foi importante, e no Rio Grande do Sul. Né? Porque ele foi defenestrado praticamente da política do país, porque ele também, como o PT, cometeu muitos equívocos. Está pagando o preço do PSDB. Então, cadê o PSDB da oposição? Né? Cadê o próprio PDT? Né? Cadê o Ciro? Está esperando, não, porque ele disse que ia dar um tempo de 90 dias para depois começar a fazer uma avaliação desse governo. Então, em qualquer democracia tem que ter a discórdia, tem que ter o contraditório. E a oposição, ela está, nesse momento, desaparecida. Né? E a gente, quem é a voz da oposição? Quem são as grandes lideranças da oposição em relação a esse governo? Você não está vendo falar. Né? Então está acéfala a política nesse momento do país. Marcelo, a gente vai falar agora do governo do Estado, mas antes a gente vai para um breve intervalo. A gente volta já. Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se nas Forças Armadas. O prazo vai até 30 de junho. Aliste-se já. Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site. Serviço Militar. Agora é a sua vez. Voltamos com o programa Pontos de Vista. Eu estou aqui com o analista político Marcelo Bastos. E o governo, os 90 dias do segundo mandato de Renan Filho? Olha, todo segundo mandato é uma grande incógnita até ele ser concluído. Né? Isso foi no governo da FHC, isso foi no governo do Lula. Né? O segundo governo da Dilma foi um desastre, e a gente já sabe disso, vamos ser repetitivos. Veja bem, quer queira ou quer não, nesse início de governo, a gente percebe claramente que o governador, ele deu uma certa desaceleração no governo. Tipo, as obras deu uma parada. Os hospitais não estão com a mesma velocidade. Aquele hospital que está fazendo lá perto da UFAO, ele deu uma parada. A duplicação de Arapiraca-Maceió. Né? Porque quer queira ou quer não, ele começou o governo dele momentaneamente do governo federal. E ele não tem uma relação estreita com o governo federal. Nós somos um Estado pobre e que depende muito do governo federal. Então ele está naquela incerteza. Como é que vai ser o governo Bolsonaro? O pai do governador não foi eleito presidente do Senado, aquilo foi um abalo politicamente para a família Calheiros. Quer queira ou quer não, porque se o Renan, hábil como é, e fosse de novo presidente do Senado, era uma força muito grande em prol do governo do Renan Filho. Sim. O governo do tempo foi terrível para o Brasil, mas foi muito bom para o estado de Alagoas. Se você parar para ver, aquele acordo que foi feito da União com os estados, que foi dado uma trégua no pagamento da dívida com o governo federal, fez o governador do estado, no primeiro mandato, fazer caixa. Sim. Ele fez caixa, isso deu a tranquilidade para ele não ter problema de atraso de salário, como foi o caso do Rio Grande do Norte. É tanto que o governador lá foi o terceiro colocado, né? Não conseguiu nem para segundo turno, ficou o terceiro colocado. Isso o governador fez caixa, consequentemente ele pagou em dia. Ele começou a fazer todas essas obras no primeiro governo. Então, o Carqueiro Governador, ele aparecia muito nas redes sociais, trabalhou muito bem nas redes sociais, é tanto que na eleição todo mundo foi desistindo de ser candidato, ele praticamente foi candidato único. Sim. E teve uma votação magnífica, né? Teve mais de 1 milhão de votos, e em cima disso ele está respaldado. É tanto que uma avaliação agora feita pelo Paraná Pesquisa, ele aparece com aceitação popular de 75%. Então ele está no conforto, ele está com crédito de, nesse momento, dar uma certa recuada para ver qual é o cenário nacional, para ele ver onde é que ele vai ter os avanços. Né? Quer queira ou quer não, ainda é muito pouco tempo. Eu acho que ele entrou aí no início do governo, teve um equívoco por parte do governador nessa relação aqui com a Assembleia, né, quando ele quis impor o candidato dele, e o presidente da casa já vinha trabalhando a candidatura dele há muito tempo e era aliado do governador, e o governador não teve habilidade, né, perdeu a eleição, né, porque vamos dizer, não, o Olavo desistiu, não, o Olavo ia perder a eleição. E quando ele quis, já na reta final, impor uma situação, ainda tirou alguns secretários para ver se
forçava as pessoas a votarem e não teve jeito. E ali foi um grande equívoco ao longo desse tempo da vida de governo que o Renan Filho tem, foi nessa questão aqui da eleição para a Assembleia. Eu acho que ele ali se equivocou. Ele ali foi uma bola fora, no período que ele é governador. Mas ele está numa situação muito confortável. Eu acho que na Assembleia ele ainda tem uma base que lhe dá sustentação, ainda está muito bem avaliado pelo eleitorado, e diante de estados como Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que está com 3, 4 folhas atrasadas, então ele está numa situação confortável e a gente não pode agora ainda avaliar porque é muito cedo, mas eu acredito, por como foi feito um ajuste fiscal aqui nas contas do Estado, ele vai ter fôlego suficiente ao longo dos 4 anos no segundo mandato dele. Ele, para finalizar, nós temos uma prefeitura que não está em 90 dias, já tem mais, bem mais, mas já começa a caminhar para uma reta final. Como caminha o prefeito Rui Palmeira nessa trajetória de já 6 anos e meio? Veja bem, o Rui Palmeira vai terminar agora e vai passar 2 anos sem mandato, né? Porque ele termina o mandato dele agora em 2020, e só poderá ser candidato em 2022, já que ele já é candidato pela segunda vez, já é prefeito pela segunda vez, não tem a terceira reeleição. Então, veja bem, o Rui Palmeira tem as suas dificuldades, né? Primeiro, você tem que lembrar que nós estamos vivendo um momento de muitas dificuldades na economia do país. Isso reflete diretamente no imposto, no FPM que a prefeitura recebe. Então, ela teve uma queda na arrecadação das receitas que a prefeitura tem aqui. Isso é um fato. Então, ele não fez grandes obras, né, que a gente esperava, que imaginava, porque ele, inclusive, já está, como você diz, há mais de 6 anos na gestão da Prefeitura de Maceió. E não isso se é um fato. Que vai ter uma grande obra, né? Com certeza, aquele de Freire para Lagoa precisava de recursos internacionais, ele não conseguiu. Isso. No primeiro mandato dele, ele ia fazer uma maternidade lá no Tabuleiro, ele também não fez. Ele não tem assim, uma obra de grande expressão. Ele tem uma coisa importante, que é um handicap que é a favor do prefeito. Não tem nenhuma situação de escândalo de corrupção. Você não pode, ele não tem nenhuma mácula a respeito disso. Então, isso é um handicap que ajuda muito. Mesmo sendo um governo que você esperava grandes obras, esperava um governo mais presente, ele é um pouco ausente, mas quer queira ou quer não, quando for avaliado agora pelo Paraná, ainda aparece com aceitação de 60%, 65%, não é ruim. Diante de um governo que já tem 6 anos e meio. Né? Então, quer queira ou quer não, existe o desgaste do tempo que ele está. Chegado com 34. Exatamente, 90 dias de governo. Né? Então, para uns 6 anos e meio, o desgaste natural do Estado no poder, eu acho que ele ainda está bem avaliado. Agora, se ele vai emplacar o candidato dele à sucessão, é outra situação. Já tem algumas pesquisas formuladas, e os candidatos que possivelmente fossem do Rui Palmeira estão muito mal na pesquisa. Hoje aparece bem o Rodrigo Cunha, mas dentro do partido dele, o Rodrigo Cunha hoje tem uma carreira própria, independente do prefeito. Eu não sei se até lá, a eleição que vem para 2022, ele ainda continua no PSDB. Tem bem avaliado na pesquisa do JHC, o próprio Ronaldo, né, aparece aí com 12%, o Alfredo, o procurador. Então é uma eleição que ainda está muito distante, né, porque muita água vai correr por debaixo da ponte, e a eleição é a fotografia do momento. Né? Mas hoje o prefeito não elegeria o candidato dele. Ele precisa arregaçar manga, trabalhar nessa reta final, porque ainda tem 2 anos praticamente para que termine o mandato dele, e ele tem a máquina do município na mão, e, obviamente, ele pode ter um candidato com força para vir disputar com os demais candidatos. Marcelo Bastos, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a presença aqui. A gente vai para o intervalo, volta já. Eu não imaginava que ele estava com aquela dificuldade, não imaginava que ele estava com aquele problema de visão. Quando o Kleber tinha 5 anos de idade, Kleber tinha uma dificuldade na visão. Todo mundo fazia as tarefas boas, mas eu não, porque eu não conseguia enxergar. O desenvolvimento ocular da criança tem até os 7 anos para a gente identificar algum erro refracional desse, poder tratar com o uso de óculos corretivo. Nós estamos desenvolvendo um projeto de saúde ocular na escola para examinar a acuidade visual desses alunos. Há mais ou menos 10 anos eu comecei a sentir um desconforto na visão. E aí eu procurei uma unidade de saúde. Eu pego no SUS 3 colírios a cada 3 meses. Hoje eu estou enxergando claramente.
tá tudo bem, tô feliz. Eu amo usar o óculos. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu agora estou aqui com o líder do movimento Diploma Legal, João Catuna. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Tem exigido as audiências públicas, não só daqui do Estado, como também do Congresso Nacional, na questão do Diploma Legal. Explica para o telespectador que por acaso não venha conhecer essa informação, o que foi esse momento do Diploma Legal. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado a você, Wender, pelo convite mais uma vez. Acho que é a segunda vez que eu estou aqui conversando com vocês sobre o movimento Diploma Legal. O movimento como um todo é aquela luta que a gente tem passado, que a gente tem lutado para conquistar um direito do aluno que foi enganado pelo golpe do diploma. Inclusive, na sexta-feira passada, vai fazer uma semana amanhã, tivemos uma audiência pública aqui na Assembleia, onde foi proposto pelo deputado Marcelo Beltrão, onde a gente também debateu sobre possíveis soluções para ajudar as vítimas do golpe do diploma, que, como hoje, acho que não só o estado de Alagoas, mas o Brasil todo sabe, são faculdades fantasmas, faculdades que não têm autorização para dar o curso, dar as aulas e continuam dando as aulas de forma indevida a esses alunos. Quando o aluno vai pegar o seu diploma, apresentar em alguma instituição para trabalhar, até no poder público mesmo, o diploma não tem validade alguma. Então fomos às audiências e lutando mais uma vez para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Lembra pra gente como foi que começou isso tudo? Em que ano essas faculdades passaram a agir dessa maneira e como elas começaram a agir assim? Cada dia que a gente viaja buscando informações, cada dia que a gente viaja conhecendo mais o golpe do diploma, a gente descobre que ele é mais extenso do que a gente imagina. No início do movimento Diploma Legal, nós tínhamos o conhecimento que o golpe começou a ser aplicado em 2010. Depois de algumas viagens, descobrimos que o golpe começou a ser aplicado em 2006. E na semana passada, em uma audiência também, nós descobrimos que o golpe iniciou-se em 2003. Então, até fico preocupado. Cada vez que eu viajo, eu descubro que o negócio aumentou, é mais extenso, maior do que a gente esperava. Então, imagine a quantidade de alunos que não são vítimas desse golpe. Se a gente tinha uma média de 20 mil alunos de 2006, de 2010, imagine 2006, 2003, quantos alunos não foram formados de forma indevida e foram vítimas dessas faculdades. Então, é uma linha do tempo muito grande de estelionato, de aplicação de golpe, que a gente tem que, no primeiro passo, estancar, que é o que a gente está fazendo hoje. E quando se pensa nisso, se pensa em algum tipo de solução? Pensamos na seguinte solução. A primeira é estancar o problema para que evite que futuras vítimas sejam lesadas. Mas o nosso objetivo principal é encontrar a solução para o aluno que já foi lesado, para que ele tenha, os que terminaram, a oportunidade de ter o seu conhecimento avaliado através da proficiência. Conversamos isso terça-feira agora, passada, antes de ontem, no Ministério da Educação, eu e o deputado Marcelo Beltrão,
conversamos com a secretária de Regulação e Supervisão do Ensino Superior, que é quem trata, quem cuida da educação superior no país, para propor a ela que saia qualquer forma, qualquer ferramenta legislativa que permita o aluno de ter seu conhecimento, de ser avaliado. Imagine, você estudou 4 anos e quando você apresentar o seu diploma, descobrir que ele não tem validade alguma. O tempo passou, você perdeu tudo aquilo, não pode. A gente precisa que o aluno tenha o seu conhecimento avaliado. Da primeira vez que eu fui a Séries, lá no Ministério, o rapaz, o diretor da supervisão, falou a seguinte frase para mim: o Ministério da Educação não tem o que fazer, isso é caso de polícia. E citou o seguinte exemplo: se você tem uma carteira de habilitação, você é parado numa blitz, quando o guarda pega a sua carteira de habilitação, descobre que ela é falsa. Você vai no Detran pedir para que ele registre? Não, o Detran não vai registrar a sua habilitação falsa. Mas vale lembrar que você tem habilidade para dirigir. A habilidade você adquiriu. Mesma forma, o conhecimento pode ser falso, pode ter sido adquirido de uma forma indevida, não com o consentimento do aluno, mas eles, porque são vítimas de um golpe, foi má fé das faculdades, das pessoas que aplicaram. Mas o aluno que suou para ir lá estudar, gastou dinheiro que não tinha, porque a maioria dos alunos são sertanejos, ele adquiriu o seu conhecimento. Então ele, pelo menos, precisa ter esse direito de ter o conhecimento avaliado. E assim, elas chegavam nas cidades e criavam um curso? Como é que funcionava isso? Eles criavam os chamados escritórios, como eles denominam. Existe hoje o curso no formato EAD. Existem os presenciais, que é o que a gente está acostumado, é o mais comum no dia de hoje. Eles se aproveitavam da denominação EAD e diziam que tais cursos, que só estavam autorizados para o presencial, eram cursos em EAD. E os alunos que não tinham acesso à informação, a sua maioria, acreditavam, escutavam as faculdades. Imagine, você chega lá com a estrutura de panfletos, vinha diretores, advogados, todo mundo fazendo aquele maior auê. Uma cidade, imagino que uma cidade pequena com carro de som. Com carro de som, aquela coisa do interior mesmo. Uma cidade, por exemplo, Piranhas. O sertão de Piranhas tem um distrito lá chamado Piau. No Piau não funciona telefone nem internet. Mas tinha unidade de faculdade. Mas tem unidade de faculdade. Então, tudo que você escuta, quem é que vai dizer que é mentira? O aluno não tinha acesso a essa informação. E aí eles iam, montam esses escritórios e pegam uma pessoa influente da cidade, uma pessoa conhecida na cidade, para que ela comece a captar alunos. A coordenadora, como eles chamam, ganha um percentual em cima de cada aluno captado. Então, era vantajoso para a pessoa que estava coordenando, é vantajoso para a faculdade, e na cabeça do aluno, ele estava sendo contemplado com um curso, uma graduação. Na verdade, esses cursos não são graduações, são cursos de extensões, com um formato bem parecido com uma graduação, só que existem os joguinhos de palavras. É muito fácil você enganar alguém que não tem conhecimento. Uhum. Você usufruir da boa vontade de pessoas que não têm, pessoas leigas, entendeu? E era isso que eles faziam. E começaram a aplicar esse golpe em Bateguara, de Bateguara foi para São José da Laje, União dos Palmares, começou a ir para outras regiões, Colônia, Novo Lindo, Joaquim Gomes, depois subimos para o sertão, aí tinha Piranhas, Delmiro, Água Branca, Maravilha, Palmeira dos Índios, Igaci. Então você vê aí, e as grandes cidades acabam atingindo alunos de outras cidades. Você pega Santana, ao entorno de Santana, os alunos iriam todos para Santana estudar. Tudo. Isso daí traz prejuízos financeiros? Não só o aluno, quanto ao erário. Imagine, você é um professor, você se forma em pedagogia. A gente sabe que nos interiores, principalmente no nosso estado, a maioria dos alunos, a maioria dos professores, das mulheres, das pessoas que moram naquela cidade, são funcionários públicos. Às vezes é a única fonte de renda
na cidade, quando você não tem sua venda, sua coisa, você apela ao governo, à prefeitura, ao município. Então, as professoras que foram formadas em faculdades ilegítimas, faculdades fantasmas, como chamam, elas hoje estão aplicando o seu conhecimento, que infelizmente é mínimo, para outras gerações futuras, para os próximos alunos. E a maioria dessas pessoas hoje ganham progressões salariais por conta do diploma, por conta da graduação. Então, a prefeitura, o município está pagando uma progressão a uma pessoa que seria incapaz de receber, não deveria estar recebendo. Uhum. A vítima, porque mesmo com esse benefício, ela é uma vítima da faculdade, ela pode ser considerada amanhã uma cúmplice. Vamos dizer que a justiça peça para o município parar de pagar progressão para todos que têm diploma da faculdade X que está envolvida no golpe. A pessoa vai ser dada como conivente. E aí, beleza. A justiça se movimentou e obriga agora todo mundo que apresentou o diploma de faculdade irregular para devolver o dinheiro recebido. Imagine. O caos, né? O caos, o impacto social que isso não causa. Eu estou aqui com o João Catunda, aí, que é líder do movimento Diploma Legal. A gente está indo para o nosso intervalo, a gente volta já. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas faire 6 dés là. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Et les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltando com o programa Ponto de Vista, João, e é possível hoje traçar melhores momentos para a educação? Cara, eu cheguei de Brasília ontem à noite, acompanhei de perto a audiência da Comissão de Educação, fiquei impressionado com o absurdo que a gente vive hoje na educação do país. Infelizmente, fui eleitor do Bolsonaro, não nego. Acredito muito no governo, mas da forma que está, infelizmente, tem poucos dias. E a educação do Brasil, como disse a aluna aqui na sexta-feira na audiência, não é levada a sério. Não é levada a sério. E isso é muito triste, porque se a gente
se hoje existe uma falha enorme como essa, que a gente vivencia todos os dias com o golpe do diploma, vendo na ponta o menos favorecido sofrendo com golpes, imagine no resto da educação o que não deve existir. Sim. E da forma que se encontra hoje, eu fiquei impressionado com o despreparo da pessoa que foi representando o Ministério da Educação na audiência pública da terça-feira lá no Senado Federal, que a gente participou. E ela fez, me desculpe, eu tenho 1 mês e meio aqui e não tenho muito conhecimento do assunto. Mas existem técnicos efetivos que estavam lá, que poderiam ter ido à frente. O próprio ministro, pelo que eu vi na comissão, o tempo todo questionado sobre algum assunto, tinha que pedir ajuda aos técnicos. Aos técnicos. Aí o pessoal fala, mas tem 3 meses. Mas, cara, você tem 3 meses, você não preparou um planejamento estratégico para a educação do país. Se preparar para a reunião. Né? Para a reunião, o básico. O que é que vão me perguntar? O básico, exatamente. Eu acho que está faltando assessoria de comunicação. Né? E assim, e aí é o espelho do que o país vive com relação à educação. Não só a parte do ensino superior, mas em todas as áreas. É lamentável, é realmente lamentável. E eu tive que intervir algumas vezes, enquanto a diretora a representante do MEC falava sobre o golpe do diploma, por conta da falta de conhecimento. Hoje, se o movimento do diploma legal fosse lá, entrasse nas séries para instruir o pessoal, para preparar a secretaria para lidar com o golpe do diploma, a gente tinha mais informações do que a atual diretora. Foi realmente lamentável. A gente, quando pensa nesse sentido, o que é prioritário, principalmente nessa parte de educação superior, se você tem citado isso já há alguns anos, você tem Piau, que precisa de educação superior, você tem vários, o sertão inteiro que precisa de educação superior, e quando há ausência do Estado, outras pessoas tomam conta. Como pensar? É possível pensar a educação superior para cada recanto do país? Possível contanto que seja fiscalizado. Um exemplo básico de fiscalização. A Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, é a universidade que registra os diplomas aqui no nosso estado. Ela registrou mais de 20 mil diplomas, isso dito pelo reitor aqui também na audiência, na sexta-feira, que registrou mais de 20 mil diplomas, sejam eles falsos, sejam eles originais. Mas ele já registrou mais de 20 mil diplomas. Imagine que existisse uma fiscalização. Para você registrar o diploma, você tinha que saber a procedência da faculdade. Muitas pessoas não cairiam mais no golpe. Muitas pessoas pensariam 2 vezes quais seriam as faculdades que iriam procurar. O golpe não teria tomado a proporção que tomou. Por exemplo, a gente tem 20 mil alunos, estimado, quando a gente tinha um conhecimento de 2010 para cá, aumentaram aí mais 6 anos, né? E a gente fica ao léu. A gente fica sem saber o que fazer, porque existe muita gente que está diplomada e não sabe que é vítima. E como está o desespero de quem é... Tem muita gente que não pegou no diploma, né? Muita gente que não pegou no diploma. Existem como pessoas é que tem mais de o dia a dia dessas pessoas? É tenso, né? É tenso. Você todo dia querer acordar e ter uma notícia. Você saber que venha buscar o seu diploma. Mas eu digo, pessoal, você hoje não se preocupe com o diploma que você tem, que você iria buscar, você iria pegar. Qualquer documento que você tenha hoje vai servir como prova de que você foi aluno, que você estudou. Porque o diploma e o certificado hoje tem o mesmo valor. 0. Não tem valor algum. Só vai servir como prova. Muita gente investiu o que não tinha. Né? O que não tinha. A gente tem relatos, inclusive na matéria do Fantástico, de uma mãe que falava, filha, em vez de ir lá comprar o pão, chupa ali a manga que tá no pé, porque o dinheiro do pão eu estou guardando para pagar a faculdade. São relatos, infelizmente, muito tristes. Então, você pegar no final, pessoas que gastaram 10, 12,
15. Porque 15 mil, 12 mil, 10 mil. Porque no final, às vezes, tinham juros. Deixava de pagar um mês, se apertava. É a realidade do povo. É a realidade de quem vive lá no sertão, que vive da própria colheita. Infelizmente, é a realidade que o nosso país vive. E isso daí é feito sem nenhum peso no coração. Sem nenhum peso no coração. E eu acho que eu tinha comentado da outra vez aqui, disse que o líder da faculdade, o famoso Gedalias, eu já cito o nome mesmo, porque a quantidade de processos que ele deve querer botar nas minhas costas hoje não deve ser pouco. E sendo por uma boa causa, vale, né? Diz que a frase de efeito dele era: eu não vim brincar com os seus sonhos. E você passar 2, 3, 4 anos e descobrir que ele foi lá e brincou com os seus sonhos, brincou com a sua cara, ele fez de palhaço. Infelizmente, não existe hoje, a justiça ainda não chegou nele. Existem bens bloqueados, enfim, mas não está atrás das grades. Só para de aplicar golpe depois que estiver preso. Porque com toda a zoada, com toda a movimentação que foi feita até hoje por nós, pelo poder público, pelos parlamentares que se envolveram, ainda tem gente aplicando golpe. Então, até que venha chegar em você, você pode continuar. Parece que o povo não tem medo do que faz, entendeu? E é aquela história, parece que golpista tem umas ideias mirabolantes que conseguem enrolar, não é uma, duas, não, é de 20 mil para cima. É absurdo o impacto que isso tem causado no nosso estado, e não só, no país todo. Quais os planos do movimento Diploma Legal para o futuro? Primeiro, vamos criar um projeto, e aí junto mais uma vez com o Marcelo, que esteve comigo lá na audiência e na Secretaria de Regulação e Supervisão do Ensino Superior. O deputado Marcos Beltrão também ontem se pronunciou, saiu um vídeo, um pedido que ele fez ao Ministério. Eu particularmente ainda não li, vou pegar para estudar, ver o que é que a gente tem que aprimorar, o que é que a gente realmente pode pedir ao MEC, sabendo que tudo que a gente pede tem que estar dentro dos nossos limites, a gente não pode pedir que eles façam nenhuma atrocidade para que amanhã não sirva de esteio para outros golpes. Sim. Certo? Ele não pode abrir precedente para coisa errada. Certo. Preparar esse projeto, levar ao Ministério para que a gente possa encontrar essa saída que o aluno tenha o seu conhecimento avaliado de forma correta. Primeiro passo, porque com isso a gente tem como aproveitar o que cada um deles estudaram, nós temos como acomodar alguns alunos, precisamos encontrar uma solução para quais são as universidades que eles vão. Será que tem universidades com vagas suficientes para aceitar esses alunos? Seria uma possibilidade de pegar alguns cursos de universidades públicas ou só as particulares poderiam ajudar? A gente tem que estudar tudo isso. Eu digo sempre aos alunos, é algo que a gente não vai conseguir da noite para o dia. A gente precisa muito de paciência. A gente entende a angústia, mas a gente precisa ter paciência. E depois de acomodar o aluno, eu acho que aí sim é a hora de buscar justiça para punir os culpados. Porque ainda, depois de resolvido a parte administrativa, que é assim que o movimento chama, quando a gente vai encontrar a solução para os alunos, nós precisamos ter a parte jurídica. Buscar os danos materiais, morais, porque fora o tempo, que infelizmente não volta, temos que pegar de volta o dinheiro que tomaram desses alunos. Pois bem, João Catunda, líder do movimento Diploma Legal, muito obrigado. Obrigado a você. Agradeço a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.